O que nos torna humanos? Como é possível nascermos bebês indefesos e incapazes e um dia nos transformarmos em adultos, engenheiros, médicos, professores? Como o cérebro aprende? Por que preferimos chá ou café, chocolate ou morango, cães ou gatos? Hoje já é possível entender por que preferimos algumas coisas a outras, o que é a motivação, como ela contribui para o aprendizado. É claro que não é preciso ser neurocientista ou entender em detalhes como o cérebro funciona para apreciar a vida ou ter uma vida satisfatória, muito menos para achá-la interessante. Mas hoje a neurociência mostra tantas novas informações sobre como o cérebro funciona e como esse funcionamento faz de nós o que somos, pensamos, sentimos ou lembramos, que é muito interessante aprender o que a neurociência tem a nos ensinar e usar esses conhecimentos na nossa vida de várias maneiras diferentes. Aos 10 ou 12 anos de vida, o cérebro humano já tem o tamanho que ele terá ao longo de toda a vida adulta. E, no entanto, o cérebro do adolescente ainda não se comporta como um cérebro adulto. Por que não? Essa era uma grande incógnita da neurociência até recentemente, quando se acreditava que o comportamento adolescente seria o resultado da ação de hormônios sobre um cérebro já pronto ao final da infância. A visão que a neurociência tem do cérebro adolescente hoje, no entanto, é totalmente diferente. Para a neurociência moderna, a adolescência é um novo período de transformações do cérebro e o comportamento adolescente, o resultado de um cérebro também adolescente passando por uma série de transformações. Para a neurociência hoje, então, a adolescência é coisa do cérebro e não de hormônios. O comportamento do adolescente é resultado dessas transformações do cérebro adolescente. O resultado é a descoberta do interesse pelo sexo, o ajuste dos mapas do corpo, que precisam se adaptar à nova posição do corpo no espaço, o tédio, característico do começo da adolescência, a busca por riscos e novidades, que também define o adolescente, o desenvolvimento da capacidade de controlar os impulsos, o raciocínio lógico e abstrato que se desenvolvem no começo da adolescência e mais para o final da adolescência é que o cérebro adquire a capacidade de prever, de antecipar as consequências dos próprios atos e de se colocar no lugar dos outros, desenvolvendo então empatia e a teoria da mente, que é a capacidade de intuir o que o outro deve estar sentindo ou pensando, ou seja, de formar hipóteses sobre a mente do outro. Quem dispara a adolescência é o próprio cérebro, uma região dele chamada hipotálamo, que controla o funcionamento do corpo como um todo. A adolescência começa quando o hipotálamo detecta uma série de fatores que indicam que o corpo já está pronto para passar por uma série de transformações. Várias delas, de fato, dizem respeito ao sexo, ao amadurecimento do corpo e da capacidade reprodutiva. Mas várias outras dizem respeito, de certa forma, à capacidade que o cérebro daquela pessoa tem de justamente lidar com um filho, de lidar com uma gestação e com um bebê que depende daquela pessoa. Um dos resultados mais marcantes dessa mudança no hipotálamo no começo da adolescência é a descoberta do interesse sexual. As mudanças que acontecem no hipotálamo tornam o cérebro pela primeira vez interessado em sexo. E é nessa idade que a gente descobre a preferência sexual que foi determinada lá no começo da gestação. É nessa idade, inclusive, que o hipotálamo se torna sensível aos feromônios, que são substâncias produzidas de maneiras diferentes por homens e por mulheres. Para a neurociência atual,
As pessoas que se interessam sexualmente por homens são aquelas cujo cérebro é sensível ao feromônio produzido por homens. E, ao contrário, as pessoas que se interessam sexualmente por mulheres são aquelas cujo hipotálamo é ativado por feromônios produzidos por mulheres, independentemente do sexo daquela pessoa. Não importa se o dono do cérebro é homem ou mulher, se esse cérebro é sensível a feromônio feminino, essas pessoas terão interesse sexual, atração sexual por mulheres, que são aquelas pessoas que, por definição, produzem feromônios femininos. Por essa ótica, a preferência sexual é algo que se descobre na adolescência e não que se decide. O que se decide, aí sim, é a opção sexual, ou seja, o que você decide fazer com a sua preferência sexual. A preferência sexual, portanto, não depende de cultura, família, valores, educação, nada disso. A opção sexual, sim, essa é, infelizmente, influenciada por família, escola, cultura, valores e até mesmo as próprias percepções da pessoa. É de 10 anos para cá que a neurociência começou a fazer estudos longitudinais da adolescência, ou seja, acompanhar o desenvolvimento do cérebro de um mesmo indivíduo desde a infância até o começo da idade adulta. E foi com esses estudos que a neurociência observou pela primeira vez que o cérebro passa por uma nova série de transformações ao longo desse período de cerca de 10 anos que dura a adolescência. Longe de estar pronto ao final da infância, o cérebro, ao entrar na adolescência, de fato já tem o seu tamanho total atingido, mas ele passa por uma série de modificações internas, conforme a substância cinzenta do córtex, onde ficam os corpos celulares dos neurônios, vai se afinando, provavelmente resultado de um novo processo de eliminação sináptica, como aconteceu no começo da infância, e a substância branca, por sua vez, aquela camada mais profunda que contém todas as conexões, todos os longos cabos, digamos, que interconectam os neurônios do córtex, ganha em volume, provavelmente como resultado do final da mielinização. A mielinização é o processo de formação de capas, de bainhas de mielina, como camadas isolantes ao redor dos axônios, que é o que permite uma maior rapidez e fidelidade na transmissão de informações no cérebro. Esse processo de mielinização se estende por toda a adolescência e chega até os 25 ou 30 anos de idade. Se a gente for considerar esse critério, a adolescência somente termina, então, não aos 20 anos, mas talvez aos 30. Esse novo processo de transformação, de refinamento, digamos, do córtex cerebral na adolescência não acontece de maneira homogênea. Ele começa nas regiões sensoriais do córtex e progride de maneira diferente em regiões diferentes do córtex, até que a última a amadurecer, ou seja, a chegar à sua conformação adulta, são essas regiões mais frontais que são responsáveis pela modulação emocional do comportamento. A primeira região do córtex cerebral que passa por essas modificações é justamente aquela que representa o corpo como um todo, o espaço corporal. São as regiões do córtex que criam uma imagem do corpo que o restante do cérebro usa para mapear o nosso espaço e então organizar os movimentos do corpo. Agora, a gente precisa lembrar que o começo da adolescência é uma fase de crescimento corporal muito rápido. Em 1 ano ou em 2 anos, o adolescente é capaz de crescer meio metro em comprimento. E esse crescimento não se dá por igual. O corpo começa a crescer pelas extremidades. Mãos e pés primeiro ganham em tamanho e só depois é que as regiões mais centrais do corpo aumentam de tamanho. O resultado é que as proporções do corpo mudam dramaticamente, de certa forma, pelo menos para o nosso cérebro. No começo da adolescência, nós somos pequenos monstrinhos.
e o cérebro não consegue usar a representação que ele tinha, a imagem que ele tinha anteriormente do corpo para coordenar os movimentos de uma maneira realmente fluida. Talvez daí resulte o adolescente estabanado e desengonçado que é tão característico de todos nós lá pelos 12, 13 anos de idade. Com o tempo e com a experiência, o cérebro consegue atualizar os seus mapas do corpo, a sua representação do corpo, que também para de crescer e, portanto, as duas coisas se alcançam, se equiparam e a gente volta a ter movimentos harmoniosos e fluidos. Nessa fase, o adolescente descobre por si mesmo que a atividade física é muito importante como uma oportunidade para que o cérebro ajuste os seus movimentos e descubra, por tentativa e erro, onde exatamente estão as suas mãos, onde termina o corpo, onde bate a cabeça. Por isso, entre outras razões, o exercício físico é tão importante para o adolescente. Talvez por isso também os adolescentes precisem de tanto tempo na frente do espelho. O espelho é uma maneira de o cérebro receber informação visual atualizada sobre onde estão, de fato, no espaço as suas mãos e pés e cabeça que agora cresceram e já mudaram de lugar. É também no começo da adolescência que outra região do cérebro, os núcleos da base, passam por uma limpeza em regra, digamos. Entre os 10 e 14 anos de idade, aproximadamente, os núcleos da base perdem cerca de 30% a 50% do seu volume e provavelmente do seu número de neurônios também. Essas estruturas participam da criação de programas motores, ou seja, aquelas sequências completas de movimentos, ações e também de pensamentos que encadeados acontecem de uma maneira fluida, de uma vez só, sem que seja necessário pensar em cada etapa do pensamento ou da ação. Como essa reorganização dos núcleos da base acontece entre os 10 a 14 anos aproximadamente, talvez isso explique por que os grandes talentos motores são desenvolvidos até o final da infância. Os grandes atletas, os atletas de elite, eles, na grande maioria dos casos, aprenderam o seu esporte em torno dos 10 a no máximo 14 anos de vida. Uma das características mais evidentes da adolescência, no entanto, é o tédio. São aquelas mudanças nas vontades, nos desejos, no humor do adolescente. O tédio, para a neurociência moderna, pode ser visto como uma consequência de uma transformação grande do sistema de recompensa, aquele conjunto de estruturas no cérebro que são responsáveis por sinalizar quando algo dá certo ou tem chance de dar certo e, portanto, permitem que a gente tenha motivação, a vontade de fazer alguma coisa. Ativar o sistema de recompensa significa aumentar o funcionamento de dois de seus componentes mais importantes, a área tegmentar ventral e o núcleo acumbente. A primeira recebe dos sentidos informações sobre o que está acontecendo com o corpo e recebe do córtex pré-frontal informações sobre as intenções que guiaram o comportamento atual. Se detectam que algo interessante acabou de acontecer, os neurônios da área tegmentar ventral despejam dopamina sobre os do núcleo acumbente. Quanto mais dopamina é liberada sobre os neurônios do acumbente, maior é a ativação deste e, por mecanismos ainda desconhecidos, maior é a sensação de bem-estar e prazer que resulta daquele comportamento. Esse sistema de recompensa no adolescente perde de cerca de 30% a 50% da sua sensibilidade. O resultado disso é que tudo que antes o cérebro considerava bom, achava interessante, agradável, satisfatório, que dava certo, subitamente perde a graça. Aí a gente pode entender aquele tédio do adolescente como essa sensação repentina de que a boneca não interessa mais, a bola não interessa mais, justamente porque não conseguem mais ativar o sistema de recompensa do adolescente. Essa
perda de sensibilidade do sistema de recompensa que faz com que a gente abandone os prazeres da infância e se volte a novos prazeres. E ele encontra isso em novidades, em novas atividades que o cérebro dele, agora em transformação, já consegue alcançar, como, por exemplo, atividades intelectuais, tudo que diz respeito a raciocínio abstrato, a filosofia, a literatura, a religião, política. Tudo isso são novidades atraentes e interessantes para o adolescente, graças a essa perda de sensibilidade do sistema de recompensa. Por outro lado, a mesma perda de sensibilidade que faz com que o adolescente busque novos interesses e se volte para a vida adulta, também faz com que o adolescente fique especialmente vulnerável a correr riscos. Ele precisa procurar riscos, porque são mais uma maneira de ativar o sistema de recompensa, e ele se torna intrinsecamente mais vulnerável à formação de vícios. Além disso, o sistema de recompensa do cérebro adolescente em transformação, se ele passa por essa nova fase de desenvolvimento na presença das drogas, ele se adapta à presença dessas substâncias e, portanto, tem uma chance muito maior de se tornar dependente ao longo de toda a vida. Além disso, a impaciência, talvez resultado justamente dessa diminuição da capacidade de antecipar prazeres, ela é um problema para o adolescente, sobretudo porque ela se soma a uma imaturidade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo controle de impulsos. A combinação de todas essas coisas, então, resulta num adolescente que aos seus 14 ou 15 anos tem uma necessidade enorme de encontrar novos prazeres, novas fontes de satisfação, mas ainda não tem a capacidade de se autorregular, de autocontrolar, de gerenciar os seus impulsos. Todos os novos estímulos e novos prazeres que o adolescente precisa, ele encontra nos seus amigos, que têm a mesma idade, estão passando também pelas mesmas transformações. Por exemplo, adolescentes buscam novidades como jogos, cultura e novos amigos. Diversão com música, cinema e amigos. Exercício, eles conseguem exercício praticando esportes com seus amigos. Carinho e sexo também são excelentes estímulos para o sistema de recompensa dessensibilizado do adolescente, e ele encontra isso com namorados e amigos. As drogas também são um estímulo para o sistema de recompensa que o adolescente, quando consegue, é geralmente através de amigos também. E mesmo os riscos moderados, aqueles que o adolescente acha que estão sob o seu controle, um grande estímulo para o sistema de recompensa, ele também consegue, em geral, na presença de amigos. Vendo dessa forma, a gente tem uma explicação alternativa para por que o adolescente prefere a companhia de amigos à dos seus pais ou familiares. Os pais são conhecidos, o sistema de recompensa do adolescente já conhece tudo o que ele pode conseguir em casa. Todos os novos estímulos, por outro lado, que esse sistema em transformação precisa, o adolescente consegue com os seus amigos. Então, não é necessariamente que o adolescente precise negar pai e mãe ou se afastar de pai e mãe. Talvez, pura e simplesmente, ele precise de todos os estímulos novos e do ambiente novo, inclusive social, que os seus amigos proporcionam. Graças ao amadurecimento das regiões pré-frontais do córtex, a adolescência é um período mágico, fabuloso, em que o adolescente descobre novas capacidades. A atenção melhora muito, a capacidade de processar informações de maneira abstrata aparece pela primeira vez, e é aqui que o adolescente se descobre interessado por política, filosofia, religião, conceitos que para a criança não fazem o menor sentido, porque estão muito além dessas capacidades do seu cérebro. Combinado com um aumento enorme na capacidade de memória e de processamento da linguagem, o cérebro do adolescente é cheio de novas possibilidades que, se ele for
encorajado o suficiente, se ele receber oportunidades suficientes, ele tem tudo o que precisa para descobrir justamente seus novos interesses e desenvolver essas novas capacidades. Para que essas mudanças aconteçam de fato, é preciso que o adolescente tenha experiência, que ele adquira experiência de vida. A adolescência, de certa forma, é um período em que o cérebro aprende a tomar decisões em um círculo social expandido, que agora vai além daquele núcleo da casa, da família, da escola. Através dos amigos, o adolescente aumenta o seu círculo social e, portanto, ganha novas oportunidades, novas possibilidades de testar as suas habilidades, de aprender novas regras de convivência com as pessoas. Uma das capacidades que o adolescente ganha com o amadurecimento do córtex pré-frontal é o controle executivo. A gente pode chamar o controle executivo de capacidade de contar até 10 antes de xingar a mãe. Ou seja, o seu cérebro tem as suas respostas automáticas a estímulos, uma pessoa que te chateia, que te contraria, por exemplo, ou que te agride de alguma forma, mas ao invés de responder imediatamente de maneira impulsiva, o córtex pré-frontal, agora em amadurecimento, se torna capaz de olhar para si mesmo, olhar o que ele está prestes a fazer e decidir fazer, por exemplo, o contrário. Daí o contar até 10 antes de xingar a mãe, que é o que a gente chama de controle de impulsos. Ao final da adolescência, então, o amadurecimento do córtex pré-frontal, combinado com as experiências adquiridas ao longo do processo, permite que o adolescente não só seja capaz de controlar os seus impulsos, mas também de combinar isso com raciocínio abstrato e, mais tarde, com o amadurecimento de outras partes do cérebro, de se colocar no lugar dos outros e levar, então, os outros em consideração na hora de organizar o seu comportamento. Até que isso aconteça, no entanto, o cérebro adolescente é um prato feito para problemas, porque ele é impulsivo, ele precisa de novos estímulos, de novas fontes de prazer, mas ele ainda não tem a capacidade de se autocontrolar, de olhar para si mesmo e antecipar os problemas. Antecipar problemas, ou mais do que isso, antecipar as consequências das próprias ações, é função de uma parte específica do cérebro, córtex órbito-frontal, essa parte acima dos olhos, atrás da testa, que é uma das últimas a terminar de amadurecer no cérebro adolescente. O córtex órbito-frontal só termina de amadurecer lá pelos 18 ou 19 anos de idade. O que quer dizer que, em média, até chegar a essa idade, o adolescente ainda não tem a capacidade de espontaneamente antecipar as consequências dos próprios atos e se responsabilizar por eles, então. Ele não consegue prever tudo que pode potencialmente dar errado em consequência das suas ações. Somada, então, à dificuldade de controlar os próprios impulsos, essa imaturidade do córtex pré-frontal faz com que o adolescente não tenha ainda a capacidade de raciocínio consequente, ou seja, de antecipar arrependimentos. Ele consegue se arrepender, a dificuldade dele é antecipar arrependimentos. E é esse raciocínio consequente, ou seja, a capacidade de antecipar o que pode dar errado e o que pode trazer arrependimentos, que é considerado justamente a base para a imputabilidade criminal. O final da adolescência, por esse critério da aquisição do raciocínio consequente, da capacidade de antecipar as consequências dos próprios atos, casa bastante bem com o critério jurídico que várias sociedades escolhem para determinar o final da adolescência e o começo da vida adulta, ou seja, quando o jovem já pode ser considerado responsável pelos seus atos. A grande pergunta é o que fazer até aí. O que nós adultos, pais ou educadores, podemos fazer então nessa época da adolescência em que o jovem ainda não é capaz de controlar os seus próprios atos nem de prever as consequências do seu comportamento?
Nós podemos usar o nosso cérebro já maduro e já experiente e oferecer esse cérebro emprestado ao adolescente. Não para tomar decisões por ele, mas sim para ajudá-lo a pensar adiante, a pensar um passo à frente. Como a adolescência é uma fase de aprendizado e aprendizado social, antes de mais nada, o adolescente precisa ter experiências próprias, ele precisa aprender por tentativa e erro. E aprender a tomar decisões só é possível tomando decisões. E, claro, várias vezes tomando decisões erradas. O que os adultos podem fazer é ajudar o adolescente nesse processo, não decidindo por ele. Afinal de contas, o adolescente sente que ele precisa tomar suas próprias decisões e não gosta nem um pouco quando adultos interferem e tomam decisões por eles. O que o adulto pode fazer, ao contrário, é ajudar o adolescente a abrir o leque de possibilidades, a enxergar tudo que pode acontecer de certo ou errado e aí sim chegar às suas próprias decisões. Eu acho que é contraproducente dizer para um adolescente diretamente: quando você sair de casa de noite, para no posto de gasolina e enche o tanque do carro, porque senão você vai ficar sem gasolina no meio da rua. Adolescentes detestam ouvir esse tipo de coisa. Muito mais eficiente, talvez, é dizer para ele: você já pensou que talvez quando você voltar da sua festa às 4 horas da manhã, talvez não tenha mais posto de gasolina aberto e talvez você fique sem gasolina no meio da rua, num lugar ruim da cidade? Todo mundo que já foi adolescente esquece que adolescente é um bicho muito medroso. E a hora que o adolescente se vê face a uma possibilidade dessas, ele tem de fato medo. E ele quer evitar essa possibilidade negativa de ficar parado no meio da rua às 4 horas da manhã sem gasolina. Então, a hora que ele consegue considerar essa possibilidade, que o cérebro dele talvez não conseguisse levantar sozinho, né? Mas o cérebro do pai ou do professor, do tio, enfim, do adulto, a hora que esse cérebro adulto é capaz de levantar essa possibilidade para o adolescente, ele é perfeitamente capaz de pensar: isso é uma boa ideia, então vou decidir sozinho parar no posto de gasolina na ida para não correr o risco de ficar sem gasolina às 4 horas da manhã. Dessa maneira, nós adultos podemos oferecer o nosso cérebro já maduro, já experiente, emprestado e ainda permitir que o adolescente tome suas próprias decisões de uma maneira que é necessária para ele, mas que traz muito menos riscos para ele. As últimas partes do cérebro a ficarem prontas no final da adolescência são aquelas que a gente hoje chama de circuito social. São as várias regiões do córtex envolvidas não só na empatia, ou seja, a capacidade de sentir, de sofrer o que o outro sente ou sofre, mas também de se colocar no lugar do outro, de intuir o que o outro deve estar sentindo, como o outro reagiria, como a outra pessoa deve se sentir se eu agir de tal forma, assim ou assado. Isso é a base da teoria da mente. Teoria da mente não é uma hipótese para explicar como a mente funciona, e sim a capacidade que nós adultos temos de intuir o que o outro deve estar pensando, ou seja, de gerar hipóteses sobre o conteúdo mental da outra pessoa, como ela se sente, o que ela deseja, o que ela planeja fazer. A atitude de vários pais e professores com relação à adolescência é quase de tampar o nariz e esperar passar, tomar fôlego e esperar que tudo se resolva sozinho. É graças a essas transformações no cérebro que acontecem na adolescência que o jovem abandona os seus interesses antigos da infância, se interessa por coisas novas, inclusive por desenvolver as suas novas habilidades cognitivas que estão em andamento, em formação na adolescência, expande os seus horizontes, descobre novas maneiras de interagir com as pessoas, descobre novas regras de interação em sociedade. Até que um dia ele se descobre adulto como seus pais, capaz de antecipar as consequências das suas próprias ações, de pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão e, sobretudo, de levar os outros em consideração, de pensar nas consequências dos seus atos antes de passar para a ação.
A adolescência, portanto, uma fase não só necessária, como imprescindível para a formação de um jovem adulto bem inserido na sociedade.